Está no YouTube. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor conosco no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15. Abramos as nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios já é caminhando para o final do Novo Testamento. Efésios, capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. Como hoje é culto de crescimento espiritual, ou seja, culto de oração, de ensino da palavra, de aprendizado, dos ensinamentos da palavra de Deus, então a nossa mensagem de hoje é voltada para esta área de ensino, de crescimento espiritual. E o tema da ministração de hoje é a importância da maturidade cristã. Diga comigo, a importância, tá fraco, gente, vamos lá, diga, a importância da maturidade cristã. O que significa maturidade cristã? É ser um crente maduro, né? Tem crentes infantis? Tem ou não tem? Sim ou não? Tem. Tem crentes meninos, né? Tá assim, cheio de gente, né? Então é importante haver maturidade cristã. E a palavra de Deus vai falar conosco sobre esse assunto. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui com o coração aberto e estamos felizes porque estamos na Tua presença. Não há lugar melhor do que esse. A presença do Senhor é algo extraordinário, é algo que nos conforta, nos anima e fortalece o coração. E estamos aqui nesta noite para aprender do Senhor. E agora fale conosco através deste texto poderoso, fale conosco através da Tua palavra. E que cada pessoa que está aqui seja abençoada e tocada pelo Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus e que assim seja. Amém e amém. Vamos ler então, queridos. Efésios 4, versículo 13 diz assim: olha o desejo do apóstolo Paulo para os cristãos de Éfeso. Até que todos, ou seja, desde o altar até a última pessoa que se assenta no último lugar, do maior ao menor, do mais sábio ao mais leigo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14. Olha a importância da maturidade cristã. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga comigo, cresçamos em tudo. Diga bem forte, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, amados? Levante as mãos para os céus e diga comigo, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Vamos nos assentar, amados. Convido você a dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Nós adoramos ao Senhor com o nosso tempo, com a nossa vida, com a nossa voz, com os nossos talentos espirituais, materiais, financeiros. E também adoramos ao Senhor com as nossas palmas, Adoramos, é uma expressão de louvor e adoração. Mas voltando ao tema da mensagem, eu falei agora há pouco que a ministração de hoje tem esse tema importante, a
importância da maturidade cristã. O que significa a palavra maturidade? Maturidade é a condição de quem atingiu a fase adulta. Maturidade, olha aqui, ó, condição de quem atingiu a fase adulta, de quem amadureceu, de quem cresceu. Amém, queridos? Então é isso que nós estamos buscando. Quando você participa de um culto como esse, culto de crescimento espiritual, olha aqui para o pastor. Quando você participa de um culto como este, você está querendo o quê? Amadurecer na fé, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É tão triste quando alguém olha para uma pessoa, né? Uma pessoa que tem aí 20, 30, 40, 50 anos, e alguém diz assim: nossa, fulano é muito criança, fulano é muito infantil. Conhece pessoas assim? Quem conhece gente assim? Deixe-me ver. Por que muitos casamentos acabam? Por causa de falta de maturidade. Porque muitas pessoas sucumbem diante de lutas e tribulações. Falta de maturidade. Ou seja, não tem raiz, não tem profundidade. Por que que existem pessoas que por qualquer coisinha ele está chutando o balde e jogando tudo para o alto? Porque ele não tem maturidade. Ele não pensa e não age como adulto. Ele age como criança. É assim ou não é? Sim ou não? Todos nós já vimos essa cena clássica. Em algum momento todos nós já vimos. Você quer ver uma cena de imaturidade? É quando de repente você entra num supermercado, aí ali você vê o pai e a mãe fazendo compras, e aí às vezes ele leva uma criança pequena. Assim, é assim ou não é? Quem já viu isso aí? Levanta a mão, todo mundo. Leva uma criança pequena, e aí a criança vai lá e fala assim: eu quero esse doce, eu quero esse iogurte, eu quero esse bombom, eu quero esse picolé. Aí você está com dinheiro contado, não dá, você não veio preparado para aquilo ali. Aí o que acontece com aquela criança, né? Não é todas, mas algumas. Ela começa a fazer o maior escarcéu. Traduzindo, como diz aí fora, faz o maior barraco. Quem já viu estas cenas? Levante a mão. Todos nós já vimos. E às vezes o pai e a mãe na hora não sabem nem onde colocar a cara de tanta vergonha. Por que a criança está fazendo isso? Às vezes, talvez faltou um pouquinho de conversa do pai e da mãe, né? Colocar ali, ó, a coisa é assim. Ó, tem, não tem, porque tem criança. Ei, você quer estragar teu filho? É claro que ninguém quer, mas é uma pergunta que vai induzir a uma resposta. Você quer estragar teu filho? Diga sempre a palavra sim para ele. Sempre diga sim, 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 sim. Ele não vai saber ouvir não. Nunca diga para ele: isso não pode, não é assim, agora não. Nunca diga isso. Toda vez que ele quiser uma coisa, diga sim. Aí ele vai crescer sem limites. Aí quando você, por uma circunstância, tiver que dizer o não, ele não vai aceitar. E aí vai criar o quê? Pessoas imaturas. Então, gente, essa questão de maturidade é algo muito importante. Uma pessoa hoje, para dirigir, ele tem que ter uma certa idade, porque é responsabilidade. Sim ou não? Sim ou não? Não é só chegar, entrar dentro de um carro e sair acelerando. A pessoa que não tem maturidade, ele vai dizer assim: que coisa legal, olha que emoção essa velocidade, né? Quanto mais ele pisa no acelerador, mais feliz ele fica. Mas e as consequências? A pessoa imatura, ele não pensa nas consequências. E assim como é perigoso a imaturidade no dia a dia da vida de um ser humano, também ela o é na questão da vida espiritual. E eu estava observando algumas coisas aqui, gente. O corpo de Cristo é a igreja. Quem é a igreja aí? Levante a mão.
O corpo de Cristo, que é a igreja, esse corpo precisa crescer. Crescer como, pastor? Na graça e no conhecimento. O conhecimento da palavra vai te dar maturidade. Amém, queridos? E a busca pelo poder de Deus vai te encher da graça, da unção. Então tem gente que muitas vezes ele não busca o conhecimento da palavra, então ele não vai ter maturidade. E olha só que coisa, ó, o problema, e aí quando a gente observa essa questão de maturidade, todos nós aqui já lemos na Bíblia Sagrada sobre a igreja de Corinto. Ou igreja abençoada era a igreja de Corinto, gente. Não faltava um dom espiritual sequer essa igreja. Ela tinha todos os dons. Mas você sabe qual era o maior problema da igreja de Corinto? O maior problema da igreja de Corinto era a imaturidade. Você sabe o que os crentes lá dentro daquela igreja faziam? Começaram a brigar dentro da igreja. Você já viu isso? Crente brigando dentro da igreja, um falando mal do outro, criando partidarismo, divisão, reclamando de tudo. E aí, uns diziam assim: eu não sou de Paulo, o meu negócio é com Apolo, eu sigo Apolo. Aí tinha outro grupinho que dizia: não, eu não sigo Apolo, eu sigo Paulo. Aí Paulo falou o quê? Ei, pessoal, que conversa é essa? Nem Paulo e nem Apolo é alguma coisa, Cristo é tudo em todos. Olha a maturidade, a falta de maturidade dentro daquela igreja. Uma igreja cheia do poder, cheia dos dons espirituais, mas sem maturidade. Então a gente precisa orar, queridos, e pedir a Deus para que Deus nos dê maturidade espiritual. A gente precisa amadurecer a cada dia. Amém, amados? A falta de maturidade, ela prejudica o crescimento do reino de Deus. Então o que é que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Buscando de Deus duas coisas. E eu me incluo nisso. Nós estamos buscando o poder, estamos buscando a unção, mas estamos buscando o conhecimento. E esse conhecimento vai nos dar o quê? Maturidade. As pessoas erram porque não conhecem o quê? Jesus falou sobre isso. Errais porque não conheceis as Escrituras, e nem tampouco o poder de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando algumas coisas aqui muito interessantes sobre essa questão da maturidade cristã. E porque eu e você devemos buscar amadurecer na graça, na fé e no conhecimento. Temos aqui a primeira resposta aqui no versículo 14, olha aí, ó. Para que a gente não tenha comportamentos infantis. Olha aí o que ele está falando aqui, ó, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que é uma coisa inconstante? É uma coisa que não tem um padrão. Uma hora está em cima, uma outra hora está embaixo. Quem já brincou de ioiô? Quem lembra do ioiô? Levanta a mão aí para me ver. Ó. Lembra do ioiô? Aquele negócio que você botava e ficava puxando, subindo, descendo. Uma hora ele está lá embaixo, uma hora está em cima. Tem crentes assim, inconstantes. Uma hora ele está feliz com Jesus, outra hora está desanimado, está querendo deixar Jesus, está querendo deixar a igreja. Uma hora está cheio de fé, outra hora está desanimado. Uma hora quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a obra de Deus, quer servir a Deus, mas fala assim: eu acho que eu quero largar tudo para lá. Tem gente que você nunca sabe o que ele quer. Você fala assim: será que fulano quer mesmo? Será que o que fulano está falando é verdade? Será que aquilo ali vem do coração? Porque a pessoa é cheia de altos e baixos. Criança é assim, no mesmo momento em que ele está rindo, você fala uma coisa que ele não gosta, ele já abre o berreiro, é assim, não é? O que é isso? É coisa de menino, é coisa de criança, é coisa de gente infantil. E Paulo está dizendo assim: não podemos ser meninos inconstantes, ou seja, pessoas sem raiz. Você sabe o que segura uma árvore? O que segura uma árvore no lugar? É o quê? É a raiz.
Às vezes, ó, essa semana agora está anunciando aí chuvarada, né? Temporal, né? Primeiro tivemos essa onda de... Eu nunca tinha ouvido essas palavras, né? Fui ouvir ali na guerra de Israel com Hamas, né? Tal de domo de ferro. Agora tem o tal do domo do calor, né? Quem ouviu isso aí? Domo. O domo de calor. Depois eu fui pesquisar, vou pesquisar o que é domo. Aí vem esse calorão, agora o calorão está indo embora. E agora vem chuva. E dizem que aí para o Rio Grande do Sul vai ter temporal, chuva forte. Então quando vem essa chuva de verão, essa chuva de calor, essa chuva que é consequência de calor, de repente vem uma ventania forte, e essa ventania, se a árvore não tiver raiz, o que vai acontecer? Ela vai ser arrancada. Mas a árvore que tem uma raiz forte, sólida, firme, a Bíblia descreve essa pessoa como uma palmeira, né? Firme, né? Pode até envergar para um lado, envergar para o outro, mas ela está plantada, está firme na presença do Senhor. Quem está firme aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Então Paulo está falando aqui, ó, a gente não pode ser meninos inconstantes, que hoje quer uma coisa e amanhã não quer. Então, amados, nós precisamos buscar de Deus esta virtude maravilhosa que é a maturidade cristã. E ele vai falando aqui ainda no versículo 14, olha aí na parte B, ó. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. A maturidade cristã é importante para que a gente não seja enganada por ensinamentos falsos. Está tendo muita heresia ultimamente? Sim ou não? Sim ou não? Tem ou não? Olha a linguagem que Paulo está falando. Para que não sejamos levados de um lado para o outro por ventos de doutrina. A linguagem que ele usa, ele está falando mais ou menos, imagine um barco no meio do mar, sem leme, uma tempestade, aí o vento sopra para um lado, aí joga ele para aquele lado, aí o vento agora sopra para cá, joga ele para trás, sopra para a direita, sopra para a esquerda, ou seja, ele se move ao sabor dos ventos, ele não tem uma âncora que está mantendo ele firme ali naquele lugar, ele está sendo jogado de um lado para o outro. E se você não tomar cuidado, e eu também, se a gente não vigiar, a gente pode sucumbir, se nós não tivermos maturidade cristã, se nós não estivermos firmados na palavra. Aparece um por aí pulando dali, pulando daqui, chorando, ou de repente fazendo algum tipo de coisa, e daqui a pouquinho, quando você vai ver, você embarca naquela conversa, e daqui a pouquinho você está saindo da palavra e seguindo ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quem está me entendendo aí, diga amém. E aí o que acontece? Ó, quando uma pessoa não tem maturidade, ele deixa de buscar o verdadeiro alimento que está na palavra para ficar correndo atrás de oba-oba. Houve um tempo atrás, gente, olha, graças a Deus isso aqui parece que acabou, mas, aliás, acabou não, diminuiu porque as pessoas vão ficando atentas, vão vigiando, né? E daqui a pouquinho vão identificando esse tipo de heresia. De vez em quando aparecia, né, pelas igrejas aí do Brasil, pessoas andando, fazendo aí reuniões, né? Alguns conferencistas, porque Deus está me mostrando o seu CPF, o número do teu CPF é tal, 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 o número da tua identidade é tal, tal, tal. Aí eu pergunto, para que Deus, o que vai acrescentar, para que Deus vai ficar revelando o CPF de alguém, uma coisa sigilosa, uma coisa pessoal sua, mostrar isso na frente de todo mundo? Gente que ficava entrando em Facebook, em rede social, para levantar a vida das pessoas e fazer, você tem um parente com nome tal? Você tem um filho com nome tal? O teu apelido é não sei o quê. Aí daqui a pouquinho, quando você olhar, a pessoa estava olhando tudo ali na internet.
Quem viu essas coisas? Levante. Aí sabe o que acontece? Aí a pessoa fica andando para lá e para trás, atrás dessas coisas, que não tem pé nem cabeça, e quando vai ver, fica pulando de galho em galho, galho em galho, galho em galho, daqui a pouquinho não fica em lugar nenhum. Então a gente não pode ser, como Paulo está dizendo aqui, como barco sem âncora, que é levado para lá e para cá, e ouvindo o quê? Olha o que ele fala aqui, ó. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. E ele prossegue aqui dizendo, ó, olha aí que coisa. Pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Que homens são esses que enganam fraudulosamente? Que tipo de homens são esses que Paulo está falando? Falsos pastores, falsos mestres, pessoas que pegam. Você quer ver uma coisa típica de falsos pastores? Eles pegam versículos isolados, fora do seu contexto original, para defender pecado. E todo versículo usado fora do seu contexto, ele vira pretexto para heresia. Então Paulo está falando aqui, ó, olha aqui, ó, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Muitas dessas pessoas que distorcem as escrituras sagradas, eles não distorcem por ignorância. Puxa vida, eu falei errado, não, foi sem querer. Eles fazem isso com maldade mesmo. Eles fazem isso para querer pegar um versículo da Bíblia, igual Satanás, né? Lembra lá do diabo? Ó, Jesus, você é o filho de Deus? Se tu és filho de Deus, se lança daqui do cenáculo, porque está escrito, olha aí, usando a Bíblia, está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para te segurar nas mãos, para que você não tropece em pedra. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, e Jesus falou isso, os apóstolos também falaram isso, que existiriam tempos em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e andariam para lá e para cá, atrás de coisas que massageiam os seus egos e avalizam os pecados que eles estão cometendo. Nós temos aí cantores gospel que já casaram 5, 6 vezes. Sim ou não? Você tem visto isso? Mas é porque, veja bem, está escrito que a carne é fraca, está escrito que ninguém é perfeito. Gente, espera aí, que coisa é essa? O que é isso que está acontecendo? Então nós precisamos, gente, buscar a Deus para que a gente não seja enganado por isso. A Bíblia declara que Satanás, ele transfigura-se até, olha aí, ó. Ele tenta se transfigurar e querer parecer até ser um anjo de luz. E se possível for, ele vai tentar enganar até os escolhidos. E como é que a gente pode tomar cuidado e evitar essas coisas? Se nós fizermos isso aqui que está no versículo 13, ó, olha a preocupação de Paulo para com os cristãos da cidade de Éfeso. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Amém, queridos? O que é a unidade da fé? É todo mundo pensando a mesma coisa, é todo mundo crendo e confiando e tendo a palavra de Deus como a única regra de fé. A gente está vivendo uma época hoje que tem muita gente por aí até dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela já não está mais atendendo às demandas do século 21. Olha que absurdo que a gente está vivendo. E se tem crente imaturo, eles embarcam nisso. Então Paulo está dizendo aqui, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém, queridos? O conhecimento da palavra vai te libertar. O conhecimento da palavra nos traz maturidade. O conhecimento da palavra e a prática vai nos trazer a segurança para que a gente não embarque nessas coisas, para que a gente não seja crentes sem raízes. E quando nós não temos raízes profundas,
Qualquer coisa nos tira da presença de Deus. Qualquer aborrecimento, qualquer luta, qualquer conversa que alguém chega dizendo assim, ó, Deus me falou. Lembra lá de um profeta? Olha o que é falta de maturidade. Um homem recebeu de Deus uma mensagem, né? Qual foi a mensagem? Vai lá profetizar contra o rei Jeroboão. E ó, profetiza para ele e não coma pão e nem beba água na cidade e nem volte pelo caminho que você foi. Sim, senhor, meu Deus. Aí ele foi lá, profetizou contra o altar do Jeroboão. Olha que coisa, gente. Olha o que é falta de maturidade. O rei Jeroboão estava lá oferecendo sacrifício lá para os deuses cananeus, aqueles demônios todos. E aí aquele profeta profetizou contra o altar. Aí o rei Jeroboão falou assim, pega ele, captura esse homem que está falando essas coisas. Quando ele fez isso, a mão dele ficou travada. E ele não conseguia puxar. Aí ele foi lá, pediu para o homem de Deus orar. O homem de Deus orou, a mão dele voltou ao normal. E agora ele volta todo alegre. Olha o que é falta de raiz. Volta todo alegre, todo feliz, aquela coisa toda. E de repente, no meio do caminho, ele encontra quem? Um profeta velho. E esse profeta velho falou assim, olha que legal, hein? Que coisa tremenda, olha, Deus te usou, coisa maravilhosa, que bênção. Ops, vem comer pão na minha casa, vem beber água. E ele falou o quê? Não, eu não posso não. Porque Deus falou comigo que não é para eu comer e nem beber, é para mim ir embora para casa. Aí sabe o que o profeta velho fez? Olha aí, homens fraudulentos. Ó, vou repetir de novo, olha aqui, ó. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Sabe o que ele falou? Eu sou profeta como tu. E um anjo me apareceu e mandou eu vir aqui falar que é para você voltar e comer pão e beber água. Ah, é? Ele nem falou, não, que conversa é essa? Não, peraí, Deus se enganou? Que negócio? Ah, então tá bom. Aí ele comeu, bebeu, e quando ele terminou de comer, gente, olha que coisa. Aquele mesmo profeta que falou isso para ele, falou assim, assim diz o Senhor, porquanto você comeu e bebeu e fez aquilo que você não devia fazer, um leão vai te encontrar no caminho e vai tirar a tua vida. E não deu outra coisa. Então, queridos, a gente precisa tomar cuidado. Não vá atrás, valorize a palavra. Não vá atrás de conversa, não vá atrás de oba-oba, não vá atrás disso, daquilo de homens fraudulentos, não vá atrás... mas agora tem uma modernidade aí, né? Agora está tudo liberado, agora pode tudo. Não está assim, hein? A porta estreita parece que está passando por umas reformas agora, né? Está passando todo mundo, está passando de qualquer jeito. Não, gente, a porta continua estreita. Quem tem maturidade vai falar, epa, perigo. Lembra de um seriado antigo, pastor Paulo? Perigo, perigo, perigo. Tinha um seriado antigo, né? Então, quando você vê essas coisas, a gente tem que agir como os bereanos. O que os bereanos faziam? Alguém começava a falar alguma coisa, epa, isso aí não está na Bíblia não. Isso aí não está de acordo com a palavra de Deus não. Ah, mas aquele ali é um ungidão, aquele ali, ó o vozeirão, olha, aquela ali vai lá, faz live com 500 mil pessoas e está dizendo, olha, faz isso aqui de acordo com a tua idade. Gente, nós estamos vivendo uma época difícil, gente, uma banalização do evangelho. Você vê alguns crentes de hoje, dá até vergonha. Porque aquele crente raiz, e eu não estou falando de uso e costume não, gente. Eu estou falando aqui de gente que era firmado na palavra. Gente que passava longe do pecado. Não, isso aí não tem problema não. Porque hoje, né? Hoje eu vivo a época da hiper, mega, power graça. Hoje pode tudo, eu não estou na lei, gente. Paulo disse assim, andaremos
em pecado? Viveremos de modo dissoluto uma vez que estamos na graça? Não. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele é amor. Mas a Bíblia declara que Ele é um fogo consumidor. Amém, amados? Então Paulo está falando que não podemos ser meninos inconstantes. Não podemos ser como aquele barco que não tem âncora, que é levado para lá e para cá. Não, nós estamos firmados numa rocha, e essa rocha é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte para a gente orar? Se coloque de pé, por gentileza. Quero orar com você aqui nesta noite. Eu vou ler novamente esses 2 versículos para que a gente possa se colocar na presença de Deus. O desejo de Paulo é esse aqui, ó. Que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, amados? Coloque as mãos aí no teu coração. A palavra de Deus nos dá uma direção. Cresçamos em tudo, na graça, no conhecimento, no temor e na maturidade. Amém, amados? Feche os seus olhos, você que está aqui, você que está em casa. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor nessa canção. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Esse Deus está aqui nessa noite. Eu quero convidar você que está aqui, você que está no culto, para termos um momento de oração. Um momento em que vamos nos apresentar ao Senhor. E nós vamos pedir a Ele: Deus, eu quero ser um crente maduro. Eu quero ser alguém firmado na rocha. Eu não quero ser um barco sem âncora, que é levado para lá e para cá, soprado pelos ventos fortes. Mas eu quero ser um crente firme. Eu quero ser um homem, uma mulher firme na tua presença. Eu quero estar alicerçado na palavra. Eu não quero ser levado por ventos de doutrinas e nem tampouco cair na conversa de homens fraudulentos que fazem uma perversão do Evangelho de Cristo, um Evangelho falsificado, um Evangelho de araque, um Evangelho sem renúncia, sem santidade, sem aquele compromisso com Cristo e com a palavra que Ele nos ensina. Vamos orar aqui nessa noite, queridos, que possamos crescer, como diz aqui o apóstolo Paulo, cresçamos em tudo, na unidade da fé, do Filho de Deus, até chegarmos à estatura de varão perfeito,
Isso vai acontecer quando chegarmos no céu. Nós ainda não somos perfeitos, mas estamos buscando esta perfeição que será atingida plenamente por ocasião da volta de Jesus. Mas enquanto isso não acontece, estamos buscando nele maturidade, solidez e firmeza. Vamos orar agora, amados. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite na tua presença. Obrigado por ouvirmos a tua palavra. Senhor, quantas vezes agimos e criamos circunstâncias, tanto na vida pessoal quanto espiritual, por falta de maturidade. Mas queremos que o Senhor nos ajude, queremos criar raízes, queremos, ó Deus, fincar estacas, não queremos ser pessoas inconstantes, queremos ser firmes, ó Deus, que o Senhor nos ajude aqui nessa noite, que o Senhor nos encha com a graça, que o Senhor nos encha com o teu poder, que possamos, ó Deus, a viver uma vida que agrada ao Senhor, que possamos crescer em maturidade, para que o teu reino também cresça aqui nessa terra, que o Senhor nos dê maturidade no tratamento para com o próximo, nos dê maturidade, ó Deus, no dia a dia da vida, no relacionamento com os nossos irmãos, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que colocarmos a planta dos pés, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que possamos agir não segundo as emoções, mas que possamos agir, ó Deus, pela razão, pelo conhecimento do Espírito Santo. Deus, nós nos entregamos a Ti e Te pedimos, ó Deus, ajude-nos. Deus, que possamos aqui nessa noite buscar essa estatura de varão perfeito. E nós temos um espelho a quem nos espelhar. Esse espelho é o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que viveu aqui neste mundo, que enfrentou todas as oposições, tentações e sofrimentos. Mas em nada disso ele pecou, em nada disso ele caiu, porque ele é o exemplo perfeito de maturidade. E esta maturidade que buscamos, ó Deus, ajude-nos para que possamos nos conduzir com prudência, tanto no sentido espiritual quanto material. Abençoa os teus filhos que estão aqui nessa noite, aqueles que não puderam se fazer presentes, mas nos acompanham em casa agora através da transmissão deste culto. Derrama sobre nós a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos ao longo deste ano, ó Deus, à medida que o tempo passa, à medida que os anos passam, os dias passam, que possamos, ó Deus, enxergar a vida com os teus olhos, que possamos agir com maturidade, para que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Levante a mão e diga comigo: crescendo em tudo. Olha para quem está do seu lado e diga: crescendo em tudo. Amém, amados? Quem quer buscar de Deus esse crescimento, diga aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Pode. Muito bem. Quem recebe a palavra do Senhor, diga amém. Você se lembra de alguma atitude que você teve em algum momento da sua vida, que você fala assim: gente, como é que eu fui fazer uma coisa daquela? Aí a gente fala assim: ah, mas eu era tão imaturo. Ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Quem já falou isso? Hã? De vez em quando eu paro assim, aí eu fico olhando assim, sabe? Eu penso assim, olho assim, 20 anos atrás, 30 anos. Não vou chegar muito não, se alguém vai acabar descobrindo a idade, né? Peraí, o pastor falou 30, então peraí. Aí você fala assim: puxa vida, ó, ih rapaz, nessa época aqui, ó, eu fiz isso. Mas eu fiz isso porque eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje.
É assim ou não é? Sim ou não? Quanta bobagem as pessoas fazem por falta de maturidade. Então Paulo está falando aí, ó, ei, vamos crescer em tudo. A gente não pode ser meninos inconstantes. A gente não pode ser como um barco sem âncora, levado para tudo quanto é lado, né, de acordo com como o vento sopra. De vez em quando tem uns modismos no meio dos evangélicos, né? Sim, de vez em quando aparecem uns modismos, né? As coisas estranhas, todo mundo vai atrás. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Houve uma época que o pessoal ficava mugindo, né? Andando de quatro igual leão. Lembram disso? As coisas estranhas. Isso é falta de maturidade. Então a gente tem que estar firme na palavra. E aí Paulo fala de homens fraudulentos. E o que ele está usando aqui? Eu fui pesquisar hoje essa expressão de homens fraudulentos. O que é fraudulento? É fraude. Antigamente, né, na época de Paulo, jogavam-se muitos dados, haviam jogos. Então tinham aqueles dados viciados que o apostador nunca ganhava, porque era feito trapaça para a pessoa perder. Então esses falsos mestres, para ter, ó, igrejas cheias, eles distorcem o evangelho. Sabe como? Venha como você está, mas e continue do jeito que você está. Não, você pode vir do jeito que você está, mas você não pode ficar servindo a Cristo do jeito que você está. Se você é uma pessoa imoral, vem imoral, mas não fique imoral. Se você é desonesto, vem, mas não deixa a desonestidade de lado. Amém, queridos? Então o evangelho produz mudança. E hoje tem muitas vezes, não tem problema, Deus te quer assim mesmo. Não, Deus não te quer assim. Deus vai te chamar assim, mas Ele não quer que você fique assim a vida inteira. Ele quer mudança. O evangelho é arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É mudança de vida. Eu estava caminhando para lá, as minhas atitudes de pecado, de imoralidade, de uma série de coisas, estavam me levando para o inferno. Eu vou abandonar essas obras e agora eu vou praticar as obras da luz. Eu vou caminhar para cá. Amém, amados? Então que Deus nos guarde, nos abençoe e que possamos viver uma vida pautada na palavra do Senhor. Amém? Muito bem, eu quero convidar você que está aqui e você que está aí no YouTube. Você que está aí do outro lado, né? Acompanhando o culto. Quero convidar você para juntos adorarmos ao Senhor nessa noite. Pode colocar aí para nós, Jorge, por gentileza? Ok? Já está aqui. Então você que nessa noite vai adorar a Deus com seu dízimo, com a sua oferta, pegue nas suas mãos agora aquilo que você tem de melhor. Você que está em casa. Falando de transmissão, gente, você sabia de uma coisa? Nem todas as pessoas têm Facebook. E quem não tem Facebook não consegue assistir o culto. Mas no YouTube não, no YouTube todo mundo consegue assistir. Então a gente vai alcançar muito mais gente. Então eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa acompanhando o culto pelo YouTube, né? Você que quer abençoar a casa do Senhor, semear o reino de Deus, aqui nós temos a conta corrente da igreja, onde você pode consagrar ao Senhor seu dízimo, sua oferta, aquilo que você tem de melhor para adorar ao Senhor. Amém? Pastora Márcia, ore conosco, pastora, por gentileza. Vamos consagrar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas nessa noite. Obrigado, pastor. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui nessa noite, Paizinho, para entregar, Pai, os dízimos e as ofertas no Teu altar, Pai. Tu sabes e Tu conheces o coração de cada um, Paizinho. Abençoe os seus lares, os seus trabalhos, Pai. Abençoando, Senhor, com saúde, Pai, com prosperidade. Abençoa cada um em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Pode trazer aqui na frente a sua oferta e o seu dízimo. Amém? Amém, muito bem, você que vai ofertar, vai consagrar seu dízimo, se você preferir, venha no altar. Caso você prefira, faça isso através da conta da igreja, aqui estão as informações, atrás aí do assento, da cadeira também tem, e você que está aí em casa, né, na página da igreja também nós temos todas as informações para que você possa ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito bem, que Deus abençoe você que ofertou, você que dizimou, você que não teve como fazê-lo hoje, que Deus te abençoe grandemente,
no nome de Jesus. Amados, eu tenho aqui alguns avisos. Eu começo pela quinta-feira. Coloca aí para nós, Jorge, apaga a luz aqui, por favor. Quinta-feira agora, nós temos aqui mais um elo. Apaga aqui para nós. Gente, está sendo uma bênção, uma campanha Provocadores de Milagres. Então, toda quinta, aqui na igreja, às 8 da noite, nós temos aqui a campanha Provocadores de Milagres. Eu convido você que está aqui, você que nos acompanha, para que esteja conosco, participando deste encontro de fé e milagres na presença do Senhor. Já no sábado, teremos aqui a nossa Assembleia Geral Anual. Põe aí para nós, Jorge, por favor. Aê, já está aí, ó. Então, sábado agora, dia 17 de fevereiro, às 19h30, teremos aqui a nossa Assembleia Geral Anual. Você que é membro da igreja, já estamos falando sobre isso há mais de um mês e meio. Então, sábado agora, às 19h30, teremos aqui a nossa Assembleia Geral Anual e os membros da igreja estão convidados. No domingo, a gente tem o nosso culto da família e estaremos aqui consagrando a nossa liderança e todos aqueles que estarão trabalhando aqui ao longo desse ano de 2024. Os demais avisos, Jorge, põe aí para nós, por favor, tem mais aí. Temos aí a nossa reunião de alinhamento e expansão com o nosso presidente estadual, missionário Parisotto, pastor Jair Mioto. Vai ser sábado, dia 24 de fevereiro, das 2h30 às 18h, na nossa sede regional. Pastor, quem é que vai? Os pastores titulares, né? Membros do CDL e líderes de grupos missionários. É uma reunião anual que nós temos, marcada pelo nosso conselho estadual. Então, você que faz parte do CDL, eu que sou pastor titular e os demais líderes de grupos estão convocados para essa reunião. Mais algum, Jorge? Acabou? Vê se tem mais aí. Só lembrando, coloca aí para nós a arte aqui do YouTube, por favor. Eu vou pedir para você, ó, aqui está o nosso canal no YouTube. E você que deseja acompanhar os cultos, é só você se inscrever ali, ó. Você vai entrar, ó, Johnny Feldman, é o nosso canal do YouTube. Então, as igrejas hoje, 90% das igrejas transmitem pelo YouTube, justamente pela questão de poder atingir mais gente. E como o Facebook agora não permite mais que as transmissões sejam na horizontal, então a gente vai transmitir pelo YouTube. Amém? Então você que está aqui, você que está em casa, inscreve aí no canal, né? Vou fazer igual o youtuber, né? Inscreva no canal, ative o sininho para que você tenha acesso às notificações. Amém? Vamos nos colocar de pé então na presença do Senhor. Vamos agradecer a Ele por esse culto abençoado. Amém? Eu convido aqui pastor Paulo, por gentileza, pastor Paulo, faça essa oração conosco. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa que tivemos aqui na presença dEle. Vamos orar, por favor, pastor. Nesse momento, pense em alguém que está precisando de oração, que você conhece, parente, amigos, e vamos colocar eles na presença de Deus, assim como nós também estamos. Pai querido, ouça a oração da tua igreja nesta noite, Pai. O Senhor sabe que cada pessoa que aqui nós estamos, ó Pai, pensando nesse momento, necessitando de um toque, de um poder da tua graça, Pai. Que eles sejam abençoados da mesma forma que nós estamos sendo abençoados, Pai. E que amanhã seja um dia de bênção, de paz, de vitórias para cada um deles, Pai. Da ordem aos teus anjos que nos guardem na tua presença nesse dia, Pai. E declaramos um dia de vitória para cada um de nós. Em nome de Jesus, para que todos nós possamos glorificar cada vez o teu nome aqui na terra e possamos ser anunciantes do teu poder, Pai, da tua graça sobre cada um de nós. Leva-nos para casa na tua bênção, guardando de todo mal, de todo perigo, Pai. Te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Estendam as mãos agora e juntos vamos receber a ministração da bênção apostólica. Você que está em casa também, faça isso. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre.